O vídeo de hoje traz importantes informações para você, militar, saber como agir ao receber uma parte de ocorrência ou parte disciplinar, e também para você, advogado, que já atua ou tem interesse em atuar com o direito militar. As vantagens de se deter esse conhecimento é anular ou reduzir, minimizar os impactos negativos que a instauração de um processo administrativo disciplinar pode ter na carreira de um militar, sobretudo os reflexos que podem ter em sua promoção, na realização dos cursos de carreira, com impacto direto também no recebimento do adicional de habilitação. A assistência por um advogado a esses procedimentos se mostra bastante pertinente e necessária, sobretudo para garantir ao militar o manejo correto das disposições regulamentares, dos instrumentos de defesa, dos recursos que são colocados à sua disposição, para assegurar a observação dos preceitos legais, bem como a lisura do procedimento e a defesa dos seus direitos. Para o advogado conhecedor do regulamento castrense, a atuação no PAD e no FATD constitui um diferencial capaz de atrair mais clientes para o seu escritório, além, claro, de poder fazer a diferença na vida daquele militar que está atravessando um momento difícil. Eu sou Shirley, advogada, e se você se interessa pelo direito, advocacia e vida militar, se inscreva em nosso canal e continue comigo nesse vídeo. O processo administrativo disciplinar no âmbito da Marinha está previsto na DGPM 315, que traz um escalonamento de atos sequenciais com a finalidade de apurar a ocorrência de determinada transgressão e imputar a este militar uma punição, ressaltando que as transgressões e contravenções disciplinares no âmbito da Marinha estão previstos no Regulamento Disciplinar da Marinha. Inicialmente, o militar que presenciar ou tomar conhecimento da prática de algum ato contrário à ética, moral, pudor militar deve comunicar este fato à autoridade responsável, ensejando a feitura de uma parte disciplinar, de uma parte de ocorrência, também conhecida simplesmente como parte, onde deve constar a narrativa minuciosa do fato ou do ato que deve ser apurado. É importante mencionar que essa parte disciplinar, ao ensejar a abertura de um processo administrativo disciplinar, deve estar instruída com todos os documentos e provas nela mencionados, com uma descrição bastante detalhada dos fatos que estão sendo imputados ao militar, para que ele possa, com propriedade, se contrapor a esses fatos, sob pena de cerceamento de defesa. Então, ao receber uma acusação que lhe fora formulada de maneira genérica, essa acusação imediatamente reduz a capacidade, reduz as possibilidades de defesa do militar, que, para se contrapor amplamente na forma prevista no texto constitucional às acusações que recaem contra si, deve conhecer todos os documentos, todos os fatos, todas as minúcias que ensejaram a abertura de determinado procedimento a seu desfavor. Então, atenção militar, recebeu uma parte, recebeu um formulário para responder, você tem direito a extrair cópia de todos os documentos mencionados nessa parte, nesse ato de acusação. Então, por exemplo, se essa parte se refere a imagens captadas através de gravação, você, militar, antes de se pronunciar, antes de elaborar sua defesa, antes de prestar qualquer informação ou esclarecimento, deve ter acesso a esse material, podendo inclusive fazer cópia desse material para, em cima dele, deliberar sobre os melhores caminhos para sua defesa. A DGPM 315 traz duas disposições procedimentais para controle de contravenção disciplinar. Uma para quando o militar constitui advogado e outra para quando o militar não constitui advogado. Em qualquer das duas hipóteses, é realizada uma audiência disciplinar, onde vai ser reduzida a termo, onde vai ser atermado todas as declarações desse militar e também as declarações de seu advogado, para que sejam então apreciadas e seja proferido um julgamento que pode ocorrer no mesmo dia, apesar de não ser o habitual. É importante que o militar saiba que, apesar de se tratar apenas de uma transgressão disciplinar, ele tem sim direito a produzir provas no bojo do PAD. Ele pode inclusive arrolar, apontar pessoas que ele gostaria que fossem ouvidas na condição de testemunha. Acaso esse militar arrolado em um PAD se deseje fazer assistir por um advogado,
O regulamento, a DGPM 315, estabelece que este militar deve comunicar esse seu interesse de fazer uso desse seu direito de ser assistido por um advogado à sua OM. Aqui um ponto importante. Se você, militar, vai se fazer representar por um advogado num procedimento administrativo disciplinar, é necessário que não preste qualquer declaração ou informação sobre os fatos que lhe estão sendo imputados sem a presença de um advogado. Então, se eventualmente for chamado para ter uma conversa, uma entrevista, um bate-papo que seja a respeito dos fatos, das acusações que recaem sobre você, informe que só vai falar sobre esse assunto na data aprazada para prestar os esclarecimentos na presença do seu advogado. Então, fique muito atento a abordagens do tipo: eu só quero entender o que aconteceu, só quero uma informação, é tudo extraoficial, nada disso vai ser colocado contra você, eu só quero te ajudar. Fuja dessas abordagens, porque ainda que elas estejam permeadas de boas intenções, elas podem te prejudicar. Só preste, portanto, declaração e informação relacionada a fato que lhe está sendo imputado na presença de seu defensor, se você manifestou o interesse de ser assistido por um advogado. Por outro lado, o advogado, para assistir e fazer diferença no bojo de um procedimento administrativo disciplinar, precisa conhecer o regulamento castrense, de modo a exigir o seu cumprimento toda vez que estiver diante de uma violação. Em relação à intimação para prestar o seu depoimento, seus esclarecimentos para a realização da audiência disciplinar, a DGPM 315 prevê que o militar que constituir o advogado deve ser comunicado da data e do horário dessa audiência com no mínimo 2 dias de antecedência. Como o regulamento não estabelece se essa contagem de prazo se operará em dia útil ou em dia corrido, nós aplicamos subsidiariamente o CPPM, portanto, essa contagem de prazo se opera em dias corridos. Atenção, advogado, você tem assegurado o direito de uma atuação ativa no bojo de processos administrativos disciplinares. Você não é mero espectador, então não deixe que te coloque nessa posição. Se estiver diante de uma violação regulamentar que cause prejuízo para o seu cliente, se estiver diante de uma violação de sua prerrogativa, exija o seu efetivo cumprimento. Cumpra as disposições legais, cumpra as disposições regulamentares, mas também exija respeito aos seus direitos e às suas prerrogativas, porque você está representando um cliente militar e também uma gama de outros advogados que vão precisar atuar nessa unidade militar depois de você. Então não se cale, conheça a lei, conheça o regulamento, cumpra a lei, cumpra o regulamento para que possa exigir o respeito aos seus direitos, às suas prerrogativas e atuar da melhor maneira possível na defesa de seu cliente militar. Nesse sentido, o item 2.1.2, letra E do capítulo 2 da DGPM 315 estabelece que presente o advogado do infrator, e aqui eu já faço uma ressalva, entendo que o regulamento não poderia se referir a este militar como infrator, porque na verdade a instauração de um procedimento administrativo disciplinar visa apurar se eventual ato ou fato realmente foi praticado por determinado militar e se esse ato pode ser classificado como uma transgressão. Então, durante o curso da investigação, o militar ele é o averiguado, o arrolado, mas não é o infrator. Chamá-lo de infrator é antecipar um julgamento antes da apreciação dos fatos. Feita essa ressalva, portanto, presente o advogado do militar arrolado, este poderá ter a palavra franqueada ao final do interrogatório ou ao final do depoimento. Realmente, ao advogado não é devido interferir, interromper depoimentos ou interrogatórios, mas de acordo com o estabelecido no Estatuto da OAB, aplicado dentro das unidades militares de modo cumulado com o artigo 75 do CPPM, que já mencionamos em alguns vídeos, é possível o uso da expressão pela ordem para que ele faça alguma consideração, preste algum esclarecimento, tire alguma dúvida, faça alguma ressalva
ressalva em relação aos eventos, ao curso dos eventos durante o interrogatório ou durante um depoimento, ressaltando que todas as ocorrências, interrupções, questionamentos, impugnações que possam vir a ocorrer no curso de uma sessão, de uma audiência disciplinar ou qualquer outra, deve ser registrado em ata, se assim o advogado, se assim o defensor entender necessário. Outro ponto importante também é que o advogado, na mesma linha com a aplicação do artigo 75 do CPPM combinado com o Estatuto da OAB, tem direito a apresentar quesitos, seja quesitos para as testemunhas, seja quesitos para o seu próprio cliente advogado. E aí entra um ponto que em algumas unidades exige-se que essa apresentação de quesitos se opere por escrito. E aí eu faço uma ressalva. O CPPM, que como já mencionei, é aplicado subsidiariamente em todos esses procedimentos, preza pela oralidade. Então, o advogado, se assim entender que vai ser melhor para o exercício da defesa do seu cliente, tem direito a apresentar essa quesitação oral. Mas se não houver prejuízo para a defesa, ele pode lançar a mão no próprio momento do interrogatório e do depoimento de uma folha de papel e escrever os seus quesitos e repassá-los ao encarregado pela condução do procedimento investigatório. Essa oportunidade de fazer perguntas, de apresentar quesitos, inclusive para o seu próprio cliente, ela é muito importante, porque através dessa quesitação, inclusive, o advogado pode lembrar o seu cliente de algum ponto relevante que deveria ter constado no seu depoimento e que por esquecimento esse militar não declarou. Então, através da realização de uma pergunta por parte do seu advogado, o militar tem rememorado ali um fato relevante sobre o qual ele deve ter atenção e registrar em seu depoimento e registrar em seu interrogatório. No mesmo sentido, portanto, com a aplicação cumulada do artigo 75 do CPPM com o Estatuto da OAB, o advogado pode apresentar ao final do procedimento as suas razões antes que sejam deliberados elementos coletados e prolatada uma decisão. Finalizado o PAD, se entender pela absolvição, pela não ocorrência da prática de alguma contravenção ou transgressão disciplinar, o mesmo será arquivado. Se o entendimento, contudo, for o contrário, se realmente ficar efetivamente comprovado que o militar praticou algum ato atentatório à ética, à moral, ao pudor militar, se ele praticou algum dos atos descritos no regulamento disciplinar de Marinha, porque estamos tratando nesse vídeo da DGPM 315, lhe será aplicada uma punição. Ressaltando que, apesar de não haver a previsão regulamentar da interposição de recurso nessas situações de PAD, nós temos amparo para recorribilidade no artigo 51 do Estatuto dos Militares. É importante destacar também aqui que esse recurso, que esse pedido de reconsideração contido no artigo 51 do Estatuto dos Militares, não se confunde com a revisão de julgamento ex officio nem com cancelamento de punição que está previsto na DGPM 315 e que será objeto de um outro estudo nosso. Se você me acompanhou até aqui é porque realmente se interessa por direito militar. Tem algum regulamento, alguma portaria que gostaria que transformássemos em vídeo aqui no canal? Faça como esses inscritos que nos enviaram a DGPM 315. Através de um dos meios de contato disponibilizados aqui na descrição dos vídeos, nos envie essa portaria, nos envie esse regulamento que teremos o prazer de analisar e tecer algumas considerações a respeito do mesmo. Se interessa por direito militar e não está inscrito, se inscreva em nosso canal, acione o sino para ser notificado sempre que postarmos novos vídeos. Achou a informação útil e interessante? Entende que ela pode ajudar alguém? Curte e compartilhe. Até a próxima!